Estamos de volta com o Cozinha Amazônia e no programa de hoje a gente está fazendo um bolo mesclado de cumaru, chocolate e café. No primeiro bloco a gente fez o brigadeiro, que vai ser o recheio e a cobertura do nosso bolo, e o pralinê de castanha do Pará. Nesse bloco a gente vai aprender a fazer a massa do nosso bolo. Anote os ingredientes a seguir. Para a massa do bolo, você vai precisar de 100 gramas de manteiga em ponto de pomada, 200 gramas de açúcar cristal ou refinado, 150 gramas de ovos, 100 gramas de leite integral e 30 gramas de óleo de girassol, 220 gramas de trigo, 8 gramas de fermento químico em pó, 2 gramas de sal, uma fava de cumaru, 30 gramas de cacau em pó, 50 gramas de café coado forte e 2 gramas de bicarbonato. Para a calda, 20 gramas de leite condensado e 150 ml de água. Todos os ingredientes para fazer a massa do nosso bolo precisam estar em temperatura ambiente. E isso vai influenciar totalmente na espessura da sua massa. Então a gente vai começar colocando a manteiga, que está em ponto de pomada, o açúcar. Isso aqui você vai bater na batedeira até ficar um creme fofinho e um pouco mais claro. Ficou nesse ponto aqui, o nosso creme já tá mais clarinho e tá fofinho. A gente vai acrescentar os ovos. Sempre que a gente estiver fazendo um bolo amanteigado, o ideal é colocar os ovos assim misturadinhos, porque os ovos têm muita água e aqui na nossa cremagem tem muita gordura, então a gente precisa que eles se misturem da melhor forma. Isso aqui auxilia. A gente vai acrescentar os ovos em duas partes. Primeiro a gente vai colocar metade, vai bater um pouquinho e depois a próxima metade. Depois de bater os nossos ovos, a gente vai peneirar os nossos secos, mais uma vez com a ajuda da nossa balança. Com os secos peneirados, a gente vai juntar ele na nossa massa junto com o óleo. E aí depois que vem o babado, que a gente vai fazer ele marmorizado e vai botar o chocolate, vai ficar tudo maravilhoso. Prontinho, a gente tem aqui a nossa massa. Com a nossa massa já bem homogênea, a gente vai dividir ela e fazer o marmorizado. Com as minhas duas massas separadas, a gente vai colocar na massa branca o leite, que também pode ser um leite de coco, o leite que você preferir. E as raspinhas do cumaru. O cumaru, ele é uma fava que vem aqui da Amazônia e que lembra um pouco a baunilha, mas ele é como se fosse uma especiaria que dá um aroma suave e que combina muito bem com o chocolate. Na massa de chocolate, a gente vai acrescentar o nosso cacau em pó peneirado. E
café. O café aqui é um café coado bem forte mesmo, aqueles que você faz assim, amarguinho. E ele vai entrar aqui como um realçador de sabor do chocolate. Na massa de chocolate a gente também vai colocar o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele serve para realçar também o sabor do chocolate, além de deixar ele um pouquinho mais escurinho. Sabe aquele bolo bem escurinho que você come, bolo mesclado, que contrasta bem a parte branca com a parte de chocolate? É por causa do bicarbonato de sódio. Temos aqui a nossa massa, que agora é uma massa de chocolate com café e uma massa de cumaru. E a gente vai fazer a grande brincadeira deles, que é colocar na forma para virar um bolo mármore. A gente tem aqui a nossa forma já untada e enfarinhada com manteiga. É uma forma de 20 centímetros, que é um tamanho ideal para fazer esse tipo de bolo que eu tô mostrando para vocês. Agora a gente vai botar na forma as nossas duas massas, de uma forma onde elas podem brincar um pouquinho entre si. Agora, depois de mesclar nossas massas, a gente vai fazer um desenho com um palito de dente só para elas se mesclarem ainda mais. Vou colocar o palito de dente assim, dentro da massa e fazendo movimentos de zigue-zague. Agora a nossa massa vai para o forno, que já está pré-aquecido há mais ou menos uns 10 minutinhos, a 180 graus. E ele vai ficar lá para assar até uns 40 minutos, 30 minutos, até o seu bolo ficar bem fofinho e você consiga espetar o palitinho e ele sair de lá sem nenhuma sujeira. Agora, enquanto o nosso bolo assa, você vai assistir uma matéria sobre cafés regionais, porque afinal de contas, nada melhor do que um belo pedacinho de bolo para acompanhar um café bem gostoso. Confere aí! Essa questão do café aqui no Pará, ela é assim, incrível, tem tudo a ver com toda a história do café, porque o café chegou no Brasil pelo Pará. Hoje em dia não se tem tanta comercialização aqui no Pará, porque o tipo de grão que é o arábica, que é o que a gente mais conhece, que a gente utiliza hoje, ele acabou se adaptando melhor a temperaturas mais frias, a altas altitudes, mas recentemente a gente tem visto muitos produtores de café que já têm inclusive alguns pés de café em algumas redondezas aqui no estado, inclusive alguns lugares já estão desenvolvendo uns estudos, está recebendo de mais de 20 tipos de cafés em alguns lugares para começar um estudo com as mudas e a gente identificar qual tipo de café vai se adaptar melhor aqui no nosso estado e a gente voltar a virar referência, né, histórica aí no café aqui no estado do Pará. Quando a gente fala em café, a gente pensa em família, a gente pensa nos amigos, a gente pensa em reunir e conectar também com o melhor da nossa região. Então, dentro da casa, por exemplo, a gente desenvolveu 2 drinks à base de café. E algo que é importante a gente ressaltar, café é só café. Você colocou açúcar ou qualquer outro produto dentro do café, ele se torna drink. Então, a gente tem dentro da casa 2 tipos de cappuccinos que a gente desenvolveu com produtos regionais. Um que é o cappuccino paraense, ele é feito com leite de castanha do Pará. E em cima também vai a castanha do Pará raladinha e acompanha uma castanha fresca. Então você pode tomar o cappuccino, inclusive sem açúcar, porque o sabor ele é super leve. Outro cappuccino que é excelente, que traz assim o valor amazônico de fato, as nossas raízes, é o cappuccino da Amazônia, que ele inclusive ele é feito, toda a receita dele ele é feita à base do nibs de cacau amazônico das ilhas do Cumbu. Aí eu posso mostrar inclusive aqui para vocês, olha só. A gente trabalha, a gente recebe inclusive dos produtores locais, regionais, o nibs de cacau inteiro. E aqui a gente desenvolve a receita do início mesmo do nibs fresquinho. A gente também pode harmonizar com as comidas. Então, quando a gente fala de café, a gente tem tantas bebidas que já são naturalmente mais doces, que a gente pode, para quem curte, comer com doce ou comer com salgado. Quais são geralmente as nossas sugestões? Quando a gente tem os cappuccinos, por exemplo, que são bebidas mais doces, a gente aconselha que equilibre com alguma comida salgada. Ou então um filtrado, que pode ser tanto um arábica, que é um processo honey que a gente tem na casa, quanto um robusta, que pode ser harmonizado com doces, por exemplo, que já é uma bebida mais limpa, é um café mais puro, mais leve, e a gente sugere geralmente harmonizar com os doces. Então,
Uma opção também super possível é tomar ele como se fosse um café com leite de castanha, que fica maravilhoso, né? Então a gente também consegue harmonizar, a gente põe assim um cafezinho com leite assim, super caprichado, docinho, naturalmente. E aí quando a gente fala, um café sem açúcar, é um café como esse aqui, que de fato vale a pena tomar sem açúcar. Então assim, ó, parece que a gente está em casa, assim, tomando aquele café com leite, comendo aquele bolinho caprichado, sentindo os sabores amazônicos. Aí é impossível você resistir. É uma combinação que fica impecável, de fato, perfeita. Viu que delícia esse cafezinho? Agora, bora voltar pro nosso bolo, porque ele já assou e já tá aqui bem lindão e fofinho. Ele já esfriou e o ideal é que ele esteja bem geladinho para poder você cortar com facilidade e rechear. O ideal é que se você for fazer na sua casa com um pouquinho mais de tempo, eu aconselho que você deixe a massa e o recheio na geladeira por um dia e apenas no outro você recheia. Dessa forma você vai ter muito mais segurança para manipular e o seu bolo vai ficar ainda mais gostoso. Antes de cortar o bolo, a gente vai picar a nosso pralinê de castanha, que já está bem frio e bem durinho. Agora a gente vai cortar o nosso bolo, que eu vou te dar duas opções aqui. Eu tenho um nivelador de bolo, que é uma linha que consegue fazer de uma forma bem precisa esse corte. Uma outra alternativa é aquele clássico, você pegar um fio dental ou um fio de costura, enlaça o seu bolo aqui e aperta. Tem essa opção também que é bem conhecida, ou até mesmo você pode cortar na faca. Fica aí o critério que você quiser e conseguir fazer de uma forma melhor. Com o auxílio de uma bailarina, a gente vai molhar o nosso bolo com uma caldinha de leite condensado com água. As medidas estão nos ingredientes e é só misturar o leite condensado com a água. Aqui eu coloquei numa bisnaguinha, tipo aquelas de ketchup, sabe? Mas você pode fazer também tanto com um pincel quanto com uma colher. A gente vai molhar esse bolo para ele ficar bem mais gostoso, já que a gente está falando de um bolo que é festivo. A minha ideia aqui é que seja um bolo bem bonitão para você levar para um evento, para um aniversário. Então a gente está fazendo ele com tudo que tem direito. Aqui eu quero que ele fique com essa borda mais irregular, porque eu acho que fica um charme, fica com cara de bolo feito em casa. Aí você vê como você preferir. Eu untei a minha mão com um pouquinho de manteiga e agora eu vou fazer várias bolinhas com aquele nosso brigadeiro que está um pouquinho mais firme. A gente vai colocar algumas flores naturais para dar um toquezinho mais delicado, tornar esse bolo um pouquinho mais festivo e, além deles, ornar com os brigadeirinhos que a gente colocou. As nossas flores já estão higienizadas e para você fazer isso na sua casa é só lavar elas como se fosse uma fruta ou um legume. Coloca numa bacia com bastante água, uma colherzinha de sopa de água sanitária ou aqueles limpadores de legumes e vegetais e aí depois seca e elas ficam higienizadas, próprias para poder decorar o seu bolinho. Então tá aqui o nosso bolo pronto para vocês se deliciarem em casa. A minha ideia com ele é trazer uma proposta onde você consiga fazer um bolo que seja muito gostoso e que tenha cara de gostoso, sem perder esse ar de festividade. Uma coisa bonita que você pode levar para um aniversário, pode impressionar os seus amigos e, além de ser uma delícia.
Espero que vocês façam em casa. Até mais! Um amor tão que tem paladar. Luar, luar, na fragrância do jasmim. Um amor tão que tem paladar.